Vamos falar dela Esme Fortuna ou Esma Fortuna, dependendo da tradução. Estimar vai transbordar, que eu achei que a história dela ficou muito confusa junto com a Jill. A história da Esma ficou confusa junto com a Jill. Bom, vamos falar sobre dela estar grávida entre os seus 16 a 17 anos de idade na cidade de Mar Negro. Um tema que eu não senti que a série aprofundou muito sobre a história da Esma tá grávida entre seus 16 a 17 anos de idade. Ela conheceu o Adil nessa idade. Quando ela completou 18 anos, eles se casaram jovens, entre 18 a 20. De 18 a 19, 20 anos de idade, entre 17 e 18 anos de idade, o Adil e a Esma se casaram escondido dos pais, principalmente que eles eram inimigos e também com uma rixa e desavenças no meio. Eles se conheceram também no meio de uma guerra entre amores. Essa rixa dos Corsair versus Fortuna não chegou a ser explicada, mas o Adil e a Esma se apaixonou entre o rumo do destino deles, que nem a Helenin, mas o Exu, que isso vai ser vídeo para outro dia ou para outro mês. Praticamente a história da Esma é da Lenin e da Lenin. Praticamente a história da Esma e da Lenin se repete pelo mesmo contexto de se apaixonar por filho de inimigos. Só que isso no primeiro episódio da série Estimar vai transbordar não ficou muito explicado direito o que aconteceu com a rivalidade para que os filhos não pudessem se apaixonar, quanto do lado Fortuna pelo lado Corsair, e não explicou essa parte sobre a rivalidade dos pais da Esma e do Corsair da Fadim, mas do Izu e do Aishu. Essa rivalidade não foi desenvolvida direito na primeira temporada, só focou na briga do Adil e da Esma e da falta de diálogo entre eles. E também com o Adil e a Esma se conheceram, a Esma construiu um lugar para ela gravar suas músicas, porque o seu sonho era ser cantora profissional e o Adil estava passando no lugar que a Esma construiu com as próprias mãos dela. Ela estava gravando uma música para participar de algum concurso de musical que tem na Turquia e ela estava empenhada a gravar sua música nesse momento. Só que o Adil fica encantado com a voz da Esma. Estava passando e ouvindo a Esma cantando e tocando. Ela se apresentou para ele, ele se apresentou para ela. Só que aí quando ele diz o sobrenome Corsai, aí tudo começa. Porque ele chegou bem assim, um pouco prepotente da parte dele, porque ele é o jovem que se achava o dono do lugar, o dono das terras e o dono de tudo. De alguma maneira, o Adil Kursai, ele tinha herdado ou herdará 20, pois 28 a mais de 20% das terras do lado do pai dele, e eles
chegou achando o príncipezinho das terras como se fosse um mauicinho playboy. E a Esma, ela coloca o Adil no lugar dele. Isso faz que. E isso faz que ele fica mais encantado pela Esma, porque nenhuma garota tinha dito não pro Adil Corsair, porque todas as garotas queriam namorar o Adil Corsair em sua época de juventude ou adulto jovem, porque o Adil, ele tinha entre seus 19 para 20 anos, a Esma seus 17 para 18 anos. E quando uma mulher diz não para um homem, que o homem acha que pode tudo, porque o pai dele é dono do lugar e dono das terras, isso faz que o homem fique encantado pela pessoa, porque a Esma não interessou pelo Adil do começo e não se apaixonou diretamente por ele no começo, como a gente viu nos flashbacks. A gente viu nos flashbacks e isso encantou muito o Adil. Não foi pelo fato só da voz da Esma. E ele pegou a fita de música gravada da Esma como recordação do primeiro encontro deles. O segundo encontro deles acontece na festividade onde que a Ian ou Ikran está de olho no Adil e a Esma fala que ele é uma pessoa convencida e que ele se acha muito e é filha dos donos das terras inimigas que o pai dela tem conflito e que ele é uma pessoa muito mimada, o Adil. E nisso, a Ian, ou Ikran, é a melhor amiga da Isma. O que a Isma achava, porque a Ikran sempre teve inveja da Isma e de como que na cabeça da Ikran ela conseguia os amores que a Ikran queria. Porque a Ikran, ela queria o Adil e a Isma não deu atenção para ele no início. Ela não correu atrás dele como a Ikran na juventude e o Adil se apaixonou pela Isma. E a Ikran, ela sempre teve inveja da Esma na juventude, só que a Esma não percebeu porque para Esma a Ikran é a pessoa que ela mais confiava, a confidente dos segredos dela e a melhor amiga dela. E ela não percebeu que a Ikran tinha inveja dela e do relacionamento dela com a Adil por não ter conseguido o Adil como namorado ou como companheiro, como ela queria. E no outro dia tem o concurso de dança na escola da Esma, só que a Esma não sabia que o Adil estava lá desde o começo, ela só percebe quando ela olha para ele. O Adil está com a Gaspar e com a Ivy. Os dois estão lá vendo a Esma dançar em um concurso de dança de tema da Turquia, um concurso de dança cultural da região do Mar Negro. E a equipe de dança das meninas da Esma ia competir com as meninas de outro colégio pela fala do Adil, do Gaspar e da Ivy, assim na fala. E no outro dia, o Adil estava combinando com a Ivy sobre o vídeo do concurso de dança da Esma e pesquisar também tudo pra vida da Esma, porque o Adil já estava completamente apaixonado pela Esma e até o Gaspar notou isso, a Ivy notou isso e ele passa na... Aí a Esma tá sorrindo na janela, cantando uma canção, limpando a casa.
Aí a Esma vê o Adil com a Ivy, fica com um pouco com ciúme e joga água no ar. E joga um balde de água na cabeça do Adil. Ninguém tinha feito isso com o Adil. Todas as meninas que ia ficar com ele, que ia ter o posto de ser a dona das terras do pai dele. Mas a Isma, ela não quer ser dona de nada porque o pai dela já é dono do lado fortuna. E a Ivy percebeu que a Isma tava com ciúme dela com a Jill. E tipo, riu da cara do Adil todo molhado. Porque a Esma, como eu disse, foi a primeira menina, mulher ou mulher que enfrentou o Adil dessa maneira. E até a Ivy notou que a Esma estava com ciúmes do Adil. Agora vamos dos acontecimentos que os dois decidem cometer uma loucura do casamento. O pai dela não aprova esse casamento, nem o pai do Adil. Então os dois decidem cometer uma loucura juntos e se casarem escondidos. Vamos para um adendo aqui para a única pessoa que ela contou todos os acontecimentos, para todos esses acontecimentos com a Jill, a única pessoa que a Isma contou foi a Ikea. E a Ikea, ela estava passando as informações para o pai dela e para a mãe dela, ainda mais odiando o fato da Isma ter conseguido ficar com a Jill e ela não. A única pessoa que ela contou foi a Ikea. Esse adendo para vocês entenderem. Nisso, a Esma e o caso combinam de fugir já casados e o pai da Esma, mas a mãe da Esma acha ela e o Adil. E nisso, ele chama a polícia pro Adil, o Adil é preso. E nisso, meio tempo dessa confusão que o Adil é preso, a Esma sofre com o pai dela e com a mãe dela. Eu achei que ficou muito claro nessa parte. Quem contou o segredo antes, a Esma descobre que foi Clã e ela chega com os pais da Esma furioso e a Esma recebe várias pancadas do pai dela. O pai dela bate na Esma até sangrar e leva ela pro penhasco. A Esma ficou incrédula porque foi a Clã ou Xian que dedou ela pro pai dela, pra mãe dela. E o pai dela bate na Esma, leva ela pro penhasco. Ele bate tanto na Esma que ele cai no penhasco, aonde anos depois onde o Adil descobre anos mais tarde que o pai da Esma bateu nela, porque sem que a Esma dá essa informação anos mais tarde, quando acontece todos os acontecimentos em gerais contra ela, contra o xerife também, quando ela está saturada das atitudes do xerife. Mas nesse meio tempo, o Adil e a Esma estão brigados e continuam brigados e sendo inimigos. De tanto que o pai da Esma bate nela, tenta levá-la pro penhasco, quase faz a Esma cair no penhasco. O pai dela cai no penhasco e ele morre. E a mãe da Esma culpa ela esses anos todos pela morte do marido ruim dela e do pai da Esma nessa parte dos acontecimentos. Nesse meio tempo, ela corta contato com a Ian, ou Jian, e ela descobre que está grávida e continua a gravidez em silêncio e sozinha.